Hello, darling! Sejam bem-vindas a mais um vídeo deste canal. E para quem não me conhece, me chamo Bia e aqui eu falo sobre livros, sobre séries, sobre cerâmica fria, sobre artesanato, sobre jogos, sobre rotina e o que mais vier a calhar. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que eu li em um momento de hiperfoco em jogos de inverno. E aí eu vou trazer aqui para vocês a minha opinião sincera sobre esse livro, se eu recomendo ou não e qual a nota dele, tá bom? E não se preocupem que, como eu disse aí, como está descrito aí no título do vídeo, não vai ter spoiler, então não se preocupe. O livro se chama Quebrando o Gelo, ele faz parte de uma trilogia. O segundo livro se chama No Calor do Momento e o terceiro livro se chama Sonhando Acordado. E os três livros falam sobre jogadores de hóquei. Sim, entrei nesse mundo e ocupo os jogos de inverno e eu também culpo a série Off Campus. E aí, enfim, fiquei um pouco com esse hiperfoco e descobri essa trilogia. E aí o que acontece? Essa trilogia, cada livro, ela conta a história de um casal. Então conta a história de um jogador de hóquei e a pessoa que ele descobre lá que ele vai se envolver romanticamente. Você precisa ler os três livros na ordem para poder entender a história? Não, porque são histórias separadas. Então, se você quiser começar a ler o segundo livro, você lê. Se só quiser ler ele, você também só lê ele. Mas o que acontece? Os personagens do primeiro livro aparecem no segundo. E ele também aparece no terceiro. Não aparece com o protagonismo igual ao primeiro livro, mas como são um grupo de amigos, vai envolver cenas dos livros que esses amigos vão estar lá aparecendo. E aí talvez você tome spoiler. Mas se você só quiser ler o segundo livro, só quiser ler o terceiro livro, você vai continuar entendendo a história, sabe? Não precisa do primeiro livro. Dito isto, eu comecei lendo pelo Quebra do Gelo, que é o primeiro livro da trilogia, tá bom? Esse primeiro livro, ele conta a história de um jogador de hóquei que é capitão do time, que se chama Nate. E conta a história também de Anastasia, que é uma patinadora artística dessa mesma faculdade que Nate, certo? E aí o livro, ele fala, na minha opinião, não li a sinopse até hoje, inclusive, eu não gosto de ler sinopse do livro, mas o que é que ele fala? Ele envolve relacionamento tóxico, ele envolve distúrbio alimentar, ele é o clássico enemies to lovers, então já sabemos aí o que é que pode acontecer neste livro. E aí a história é protagonizada, ao meu ver, por Anastasia. E aí Nate só faz o papel de inimigo dela, que aí depois se envolve na história. Mas basicamente, Anastasia, o que é que acontece? Ela estuda nessa faculdade, a mesma faculdade que Nate, e ela mora com dois amigos. Um dos amigos é o dono do apartamento, ele é bem riquinho, bem assim, popstar e coisas do tipo. E ele é o parceiro dela na patinação artística, certo? E a outra pessoa que divide o apartamento com eles é Lola, que é a melhor amiga de Anastasia, independente de esportes e coisas do tipo. Elas são melhores amigas lá da faculdade. Anastasia, ela é uma maníaca por planner. Tudo da vida dela está cronometrado nos milésimos de segundos e tem que estar no planner. Ela tem o planner assim do mês todo, dos 2 meses seguintes, planner assim detalhado. Os amigos sabem desse planner dela. Ela não tem tempo para outra coisa na vida dela além de estudar, fazer a patinação artística dela. Então, peguem essa informação, tá? Deixem aí no cérebro de vocês. Ela só tem tempo para isso na vida dela. E aí, com isso em mente, com essa base aí da história, que você já descobre tudo isso no primeiro capítulo, acontece um incidente no rink de hóquei da faculdade. Time pelo qual Nate joga e ele é o capitão. E aí, numa reunião lá do diretor de esportes com os diretores lá de cada time, coisas do tipo, eles descobrem que por o rink de hóquei estar inacessível, impraticável, eles vão ter que dividir o rink com a galera da patinação artística. E aí o que vai acontecer? Vai mexer no planner de Anastasia. Que ela não vai ter mais aquelas 500 horas do dia que ela teria Ela não teria aquelas 500 horas do dia para praticar a patinação artística com o parceiro dela, que inclusive ela tá tendo problemas lá de acertar um movimento. E aí ela não vai ter essas horas disponíveis porque ela vai ter que dividir com a equipe de hóquei. E aí ela, de prontidão, já odeia a galera do time, porque eles fizeram merda no rink deles e vão ter que estragar o planner dela, sabe? O planejamento, o tempo lá dedicado à sua patinação.
E é aí que Nate entra na vida de Anastasia, porque ele é o capitão do time. E aí Nate, ele quer apaziguar tudo, acalmar os ânimos das pessoas. E aí, ao mesmo tempo que ele tenta apaziguar a raiva da galera do time do hockey dele, ele também quer fazer a frente de bonzinho com a galera da patinação artística. E ele percebe de cara que a Anastasia está putaça com isso. É a pessoa que mais se estressou com essa situação. E ele quer tentar amenizar a situação com ela, forçar ali uma... Não forçar, na verdade. Ele quer estreitar os laços para eles não precisarem ficar brigando o tempo todo, porque eles vão passar semanas, meses tendo que dividir o rink por causa desse problema. Então ele quer ter... Ele quer diminuir a frustração dessa situação, sabe? Ele quer que as coisas sejam mais amigáveis entre os dois para não precisar ficar mais estressante do que a situação já permite. E aí a Anastasia fica mais puta ainda com essa situação porque ela está treinando para ela se classificar lá em seleções nacionais, regionais e coisas do tipo para ela poder chegar nas Olimpíadas junto com o parceiro dela, tá? E aí é essa situação que o primeiro capítulo do livro se encontra. E aí, gente, a história, ó, maravilhosa. Obviamente, como o livro é Enemies to Lovers, a gente já sabe que vai ter aí uma relação romântica entre Nate e Anastasia. Mas eu, particularmente, assim, no início, eu não conseguia entender como isso ia acontecer, sabe? Não conseguia mesmo. Mas aí, enfim, a história se desenrola. E esse livro tem hotes. Eu, inclusive, achei os hotes bem afobados, mas eu acho que é compatível para a idade que eles estão e para o ambiente que eles estão, digamos assim, porque eles estão numa faculdade, longe de tudo e de todos. Eles moram sozinhos, então eles já têm aquela cabeça de que são donos de si. E, enfim, as coisas se desenvolvem muito rápidas. Eu até falei num vlog que eu fiz aqui no canal que a história se desenvolveu muito rápido. Eu não tô acostumada com isso, porque eu costumo ler livros que tem continuação com 7 livros, 8 livros. Então, assim, quando a história avançou extremamente rápido, eu fiquei um pouco estranha, assim, um pouco, sabe? Porque foi muito rápido, eu não esperava, porque ia ter início, meio e fim em um livro só. Mas é isso que aconteceu, obviamente, porque a história, cada livro conta a história de um casal. E aí, gente, eu adorei o livro. Ele é um livro bem light, assim, bem sessão da tarde, é bem gostosinho de se ler, bem romantiquinho. A história também é bem curtinha, eu comecei a ler numa sexta-feira à noite e eu acabei num domingo. Tudo bem que o domingo eu li o dia todo, mas enfim, é uma história curtinha, dá pra você, se quiser ler em um dia só, você consegue. Se você quiser dividir no final de semana, você também consegue pra fazer outras coisas da sua vida. E eu peguei esse livro para usar como ressaca, para a cura da minha ressaca literária, na verdade, porque eu tinha vindo de off campus, eu li todos em uma semana só. Eu acho que eu li menos. Então, assim, foi um livro bem legal, sabe? Pra tirar essa ressaca literária que eu tava. Curti, assim, a vibe do final de semana chuvoso. Então, foi bem interessante. E o epílogo desse livro, minha gente, é a coisa mais linda do mundo. Eu simplesmente amei esse epílogo. Eu fiquei, assim, borboletas no coração, borboletas no estômago, coraçãozinhos saindo, assim, dos meus olhos, da minha cabeça. Então, assim, foi bem legal de ver a evolução dos personagens, como é que eles estavam no início do livro, como é que eles ficavam no final. E por causa disso, a minha nota é 4 para esse livro. Eu com certeza vou ler sim a sequência no calor do momento, e eu com certeza também vou ler o terceiro livro, que é Sonhando Acordado. Trago também para vocês o review quando terminar de ler, para vocês analisarem aí comigo quais foram as minhas percepções, qual foi a minha nota. Se você já leu esse livro, Quebrando o Gelo, coloca aqui nos comentários o que é que você achou do livro. Se quiser me chamar no Instagram pra gente fofocar mais, pra não dar spoiler pro pessoal, me chama pra gente fofocar sobre esse livro, por favor. E se você vai ler por causa dessa minha recomendação, me diz também. E aí depois me diz o que é que você achou, sabe? Pra ver se minha recomendação funcionou. E esse foi o vídeo, gente. Me conta aqui nos comentários se você gostou. Me segue lá nas redes sociais pra gente ir conversando sobre as leituras que eu tô fazendo no momento, porque aqui no YouTube chega um pouco mais tardio, né, as coisas. Então, lá no Instagram, no TikTok, eu vou trazer mais atualizações do que é que eu estou lendo no momento, quais foram as notas, quais foram as minhas opiniões. E até um próximo vídeo. Beijos!